Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Dia 5 de novembro daquele ano. Inesquecível esse dia para mim. 5 de novembro daquele ano, o primeiro dia do resto da minha vida. Era manhã de verão, 5 de novembro. Manhã de verão eu passei no fórum. Nossa, o coração estava disparado. O coração estava saindo pela boca. Eu acho que eu nunca tive batimentos cardíacos tão fortes assim. Eu sentia, sabe, o coração pulsar na garganta. Já sentiu isso? Você já teve essa sensação? Do coração parece que está pulsando na garganta e não no peito? E aumentando, sabe, o ritmo cardíaco. Verão. Calor. Eu transpirava. Aliás, a minha mão, a palma, quando a palma da minha mão transpira, é sinal de que eu estou nervoso. É sinal de que eu estou muito nervoso. A palma da minha mão transpirava, minava água. O coração palpitava. Passei no fórum. Que expectativa. Aí eu recebi um papel branco, brilhante com uma luz no fim do... Na verdade o papel era branco, mas brilhava feito uma luz no fim de um túnel. Aquele papel dizia: autorizo o senhor Manuel, meu nome, autorizo o senhor Manuel, aí vinha meu sobrenome. Autoriza o senhor Manuel de tal a manter sob sua guarda, sustento e responsabilidade o menor Bruno. Não acredito. Eu não acredito que eu consegui. Eu não acredito que eu consegui. O Bruno é meu. É meu filho. Eu abri um sorriso que eu não vi estampado em meu rosto, eu acho que desde que eu havia nascido. Ou pelo menos eu não vi aquele sorriso no meu rosto desde que eu era criança. Eu tinha acabado de ganhar a guarda do meu filho Bruno, que na época tinha 1 aninho e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Eu saí do fórum, assim, quando eu ganhei a parte externa do fórum, eu corri feito um jogador para comemorar um gol. Uhul! E eu ergui assim o braço direito como se eu fosse Pelé, dando um soco no ar, comemorando mais um gol. Uhul! Uhul! Eu consegui! Eu consegui a guarda do meu filho Bruno, eu consegui. Que emoção, eu consegui. Naquele dia eu tinha marcado um almoço com uma pessoa, um amigo. E aquele almoço seria para mim para lá de especial. Sentei para almoçar com um amigo e diante dele, porque ele era muito meu amigo, eu chorei.
Chorei de emoção, não de tristeza. Eu chorei de felicidade. Era um misto, assim. Era um misto de felicidade, de alegria, liberdade, né? Vitória, lógico, vitória. E sensação de missão cumprida. Era tudo isso junto. Aquele papel que estava comigo, que eu peguei no fórum, simbolizava também o fim de um relacionamento muito complicado com a Selma, a mãe do Bruno. Puxa vida. A Selma, a mãe do Bruno. Nós nos conhecemos quando nós nos conhecemos, coisa de mais ou menos uns 4 anos antes daquilo. Retrocedendo, né? O Bruninho estava com 1 ano e 8 meses. Então, retrocedendo no tempo e no espaço, mais ou menos uns 4 anos antes eu tinha conhecido a Selma. Foi assim, eu abri uma pequena escola de inglês e aí eu resolvi fazer uma segunda faculdade na área da administração. Selma era minha colega de classe nessa faculdade. Bonita ela, morena, cabelinho Chanel, 30 anos. Ela vinha no seu histórico com uma filha de 2 anos de um ex-namorado. Selma, mulher independente. Começamos a sair. Trocamos uns olhares lá na faculdade, fizemos uma amizade. Papo vai, papo vem, faz um trabalho junto, estuda para uma prova. Ela me orienta numa coisa, eu a oriento noutra. Olha, depois de umas 3 vezes que a gente saiu, foi rápido demais, sabe? Depois de umas 3 vezes que a gente saiu, ela olhou assim para mim, do alto dos seus 30 anos, ela olhou para mim assim e falou: Manuel, você não vai acreditar. O quê? Tô grávida. Eu achei que ela estivesse falando de uma gravidez de um outro relacionamento, porque ela já era mãe. Então ela tinha um ex, né? Eu até pensei que fosse de um outro relacionamento. Grávida? Você tá grávida? Então vocês me desculpem da pergunta que eu fiz. De quem? Ela olhou para mim e falou: hora de quem? Manuel, tô grávida. Nós estamos saindo, você esqueceu? De mim? Sim. E de quem mais seria? Tô grávida. Levei um susto. Qual o homem que não levaria? Porque, veja, até ali a Selma é aquela colega bonita, uma morena linda, que estuda comigo na faculdade de 30 anos, uma mulher madura, né? Uma mulher consciente das coisas ao seu redor, já é mãe de uma filha, é uma mulher experimentada, sabe das coisas, não é uma menininha. Levei um susto. Só que, no fundo, aquele susto foi passando rápido, porque eu sonhava ser pai. Mas, lógico que eu queria ser pai de um outro jeito, assim, um jeito planejado. Até porque eu não estava apaixonado pela Selma, embora eu tivesse carinho por ela. Eu vou usar uma expressão aqui que tem muita gente que talvez não vá compreender, mas é sincera. Eu achava a Selma gostosa. Isso não existe, sim. Existe, sim. E quem é homem que me desminta. O homem, às vezes, ele olha para uma mulher, ele não está apaixonado, mas ele fala: caramba, que mulher gostosa. O homem tem isso. Eu olhei para a Selma assim, aquela morena, o jeito, os lábios, o olhar, a maneira dela se portar. Eu pensei comigo, sabe? Caramba, que mulher gostosa. Eu não estava apaixonado, gente. Relações modernas, ela também deve ter achado alguma coisa em mim. Ela aceitou sair comigo. Saímos.
não estávamos apaixonados, embora eu sentisse carinho por ela. Mas eu também sou totalmente contra o aborto. E eu acabei me encantando com a ideia de ser pai de repente. Assim, da Selma, com a Selma, eu seria pai de uma criança. Eu disse a ela: ô Selma, bom, já que aconteceu a gravidez, aqui nós somos adultos, então não se preocupe. Vamos fazer o seguinte, vamos morar junto. Foi a minha primeira proposta assim que veio na minha cabeça, foi aquela: vamos morar junto. Ela queria o bebê, mas tinha muito medo de assumi-lo sozinha, como já tinha acontecido com a primeira filha. Falou: ai meu Deus do céu, só me faltava agora, viu, Manuel, eu passar tudo que eu passei com a minha filha, porque a minha filha eu tive que assumir sozinha, não é fácil. Não, esquece isso, Selma, aqui tem homem, tá? Se fizemos, tá no plural, fizemos, não foi você sozinha, eu também participei. Então vamos morar juntos, a gente segura essa barra juntos. Eu gostei da ideia de ser pai. Eu estava feliz em ser pai. Selma, na época, apesar de fazer a faculdade de administração, ela era vendedora de um consórcio. Ela tinha apartamento. Não, ela não era. Ela era uma mulher bem sucedida. Ela tinha um apartamento, 3 dormitórios, onde ela morava com a filha e uma irmã adotiva. Então a Selma era trabalhadora, sabia das coisas. Eu morava com o meu sócio na sede da minha empresa, o curso de inglês. Eu morava lá. Ela sugeriu que eu me mudasse. Então foi o seguinte: já que você quer morar junto comigo, e eu quero morar junto com você, muda para minha casa. Tem quarto lá, tem espaço. Eu estou num apartamento de 3 dormitórios. Vem para casa. Eu relutei, como é que, né? Eu não fazia muito sentido também ela sair do apartamento dela para vir comigo, para a gente pagar. Eu queria alugar uma coisa nova para nós dois. Mas ela falou: não tem sentido. Ela também, muito consciente, muito inteligente, falou: não tem sentido, Manuel. Você vai alugar um apartamento agora, sendo que eu tenho o meu? Não, vem você morar com a gente. Aceitei. E foi aí que os problemas começaram. Porque com a convivência com a Selma eu percebi a ausência de interesse em comum. Nós éramos completamente distintos, diferentes um do outro, mas era totalmente diferente. Eu fui ensinado desde menino, desde criancinha, a gostar de leitura, de música clássica. Meu pai é fotógrafo, minha mãe é formada em Direito e Nutrição. Mas também eu aprendi a lavar louça, cozinhar, sabe? Desde garoto eu sempre fui prendado. Ao chegar naquela casa, eu ouvi a frase: pegue o que quiser e esquente seu prato. Tá, Manuel? Aqui é assim. Como é que é? Pega o que quiser na geladeira e esquenta seu prato, se vira. A Selma, ela era outra pessoa. Ela era muito diferente de mim. Ela vinha de uma família muito simples, interior do Ceará. Até aí nada demais, mas ela tinha modos grosseiros, como gesticular demais, falar com a boca cheia. Manuel, pega ali comia com a boca aberta. O Manuel, pega ali um copo d'água para mim. Isso me incomodava. Lógico, parece não. Mas tudo incomoda num relacionamento. Se a pessoa fala com a boca cheia: Manuel, pega para mim o guardanapo, por favor. Tá caindo comida da tua boca. Então me pega o guardanapo, caramba. Por isso que eu quero o guardanapo. Além disso, ela deixava todo o trabalho doméstico aos cuidados da filha, com a filha e a Camila a cargo da irmã. Eu falei que ela morava com uma irmã adotiva, né? Então, todo o trabalho doméstico da casa gerado por mim, por ela, pela filha, deixava para Camila, a irmã dela adotiva. O ambiente familiar também era estranho. A porta do apartamento vivia aberta, sabe? Parentes e vizinhos entravam sem pedir licença, abriam uma geladeira, davam um palpite na vida dela. Caramba! Se eu reclamasse,
você é antissocial. Ô, Manuel, tem a dó, vai. Você implica com tudo. Selma também vai se revelando ciumenta, me ligava 10 vezes ao dia para checar onde eu estava. Tinha um gênio difícil. Nós éramos tão diferentes. Senti isso num dia em que ela armou um escândalo num supermercado. A gente tinha preenchido uma ficha para adquirir um cartão de crédito, mas na hora do pagamento ainda não era possível utilizar o cartão. A Selma pediu a ficha, picotou a ficha na frente da atendente, jogou o resto dos papéis no rosto da atendente. Eu morri de vergonha. Falei, nossa, eu tô com uma pessoa completamente diferente de mim. Sabe quando você cai de paraquedas num relacionamento? Não foi à toa, foi por um filho. Mas eu caí. Eu não conhecia aquela mulher. Apesar dos problemas, eu curti a gravidez. Comprei os móveis do quarto do nenê. Eu pintei as paredes de azul. Quando eu soube que ia ser menino. Cuidei da alimentação dela. Eu só faltei num pré-natal. Nos outros todos eu fui com ela. Como o papai era fotógrafo, eu também tinha herdado dons da fotografia. Eu fotografei o nascimento do Bruno naquele mês de março, quando ele nasceu. Quando eu vi o nenê, quando eu vi o Bruno, o meu mundo parou. Eu sorria e pensava, que coisa linda, eu vou dedicar minha vida para esse menino. Eu vou dedicar minha vida para esse menino. Esse é o meu filho. Contratei uma babá, mas quando ele chorava, era eu quem ia buscá-lo no berço para dar de mamar. A Selma. Ai, não quero agora não. Ô, Manuel, dá um jeito. Ela se sentia cansada. E ela se preocupava em dar mais atenção à filha dela, à menina dela, do que ao irmão. Ela tinha essa preocupação. Até porque ela sabia que do Bruno eu cuidava. Mas ela não fazia questão nenhuma de dar banho, nem de trocar o nenê. Eu e a babá que eu havia contratado fazíamos tudo por ele. Achei estranho, mas eu fui levando. Depois de 3 meses que ela tinha ganhado o nenê, a Selma voltou a trabalhar. Quando eu chegava em casa, eu ia direto pegar o nenê. Selma tomava banho, deitava para assistir TV e já dormia. No sábado, ela dormia a tarde inteirinha, enquanto eu brincava com o Bruno e com a filha dela também, a Camila. Eu queria muito que a relação desse certo, mas eu já estava totalmente desencantado. Eu comecei a perceber que aquela era uma relação fracassada. Começou mal, né? Tudo que começa mal, termina mal. O ciúme piorou. Ela checava os números discados no meu celular. Eu não tinha ninguém. Vivia em função da família. Mas ela arrastava as discussões por horas, me seguindo pela casa, a ponto de eu ter que me trancar no banheiro para ter um pouquinho de paz. Para piorar, eu passei por uma crise financeira. E aí eu tive que fechar a minha empresa, o meu curso de inglês, e fiquei bem chateado. Como eu tinha vendido meu carro, já que nós optamos por ficar apenas com o dela, isso para economizar, a Selma, ela passou a aproveitar o fato de ser dona da casa, do carro, para me humilhar. Ela era dona de tudo e eu dono de nada. As brigas terminavam sempre com a frase: insatisfeitos que se mudem, Manuel. Tá ruim? Tá ruim? Arrume suas coisas e vai embora. Eu sempre dizia: se eu for, eu vou levar meu filho comigo. Eu não fico sem ele. Na hora da raiva ela falava: pode levar. Quando eu dizia: eu vou, mas eu vou levar meu filho comigo, na hora da raiva ela respondia: ah, tá, pode levar. Eu não sabia até que ponto ela falava sério
Mas eu comecei a pensar em me separar da Selma e requerer a guarda do Bruno. Não é comum. E isso não é comum. Normalmente é a mulher que quer isso. Mas no caso do Bruno eu queria. Quando ele estava com 1 aninho e 2 meses, depois de mais uma briga, eu resolvi levar a sério a permissão, entre aspas, de Selma para eu levar o menino comigo. Então eu coloquei as minhas coisas e as dele no carro e eu fui para o meu trabalho levando comigo a babá. Ela falou que eu posso levar. A babá me olhava assustada. Seu Manuel, só vai levar mesmo? Vou. Ela falou que eu posso levar. Pegou tudo dele? A babá me disse sim. Então vamos, entra aqui. Botei babá e o Bruno no carro e levei para o meu trabalho. Foi comigo. Avisei a irmã dela que eu devolveria o carro que era dela. Em seguida, o carro não era meu. Eu ia devolver. Meu plano era ir embora com o Bruno para o lugar onde eu morava, onde, na verdade, eu havia comprado um pequeno apartamento, 2 dormitórios. À noite, falaria com a Selma, pois à noite ela me ligou. Ela me ligou para saber se o Bruno estava bem e falou amigavelmente. Pode ficar com o carro uns dias aí até você se resolver. Eu estou usando um carro lá do consórcio, tá? Disse-me ela, hein? Pode ficar com o carro uns dias. Até perguntei se ela queria cuidar do Bruno na tarde seguinte, já que eu tinha um compromisso. Ela aceitou. Mas, na verdade, ela aproveitou para levá-lo de volta para o apartamento dela. Quando a babá me telefonou, avisando que ela foi buscar o Bruno com tudo que o Bruno tinha e levou de volta para o apartamento dela, eu corri para lá. Encontrei, na verdade, um circo familiar. A mãe, irmãos, vizinhos e a Selma dizendo: ele abandonou lá, ó, vocês todos são testemunhas minhas, tá? Ele abandonou lá, me indicando, por abandono de lar, uma acusação. Ele aqui abandonou lá. Vocês são meus testemunhas. Para evitar mais brigas, eu voltei para casa, agora dormindo no quarto de Bruno. Há tempos eu tinha me afastado sexualmente de Selma, mas desse dia em diante, ela se sentiu rejeitada a ponto de dizer: Manuel, eu até duvido da sua masculinidade, quer saber? Até duvido. Isso não é de nada, cara. É duro de ouvir, difícil de ouvir, mas eu tive que encarar. Outra vez, na porta do trabalho dela, ela jogou chaves, pasta, agenda em cima de mim. Quando os colegas saíram para ver o barraco, ela colocou a mão no ombro, gritando de dor, fingindo que eu tinha agredido ela. Fui embora pasmo, calado, imaginando que tipo de pessoa era ela. Como é difícil você não conhecer alguém, né? E se relacionar com uma pessoa. Me responsabilizo por isso, lógico que eu me responsabilizo. Não fujo das minhas responsabilidades. Mas que tudo isso sirva de alerta para você que está ouvindo. Em casa, ela me pediu desculpas. Fiquei na minha. Me controlei emocional. Fazia parte da estratégia para ficar com o Bruno. O emocional tinha que estar bem controlado. Para isso, ela precisava assinar uma declaração me dando a guarda dele. Se ela assinasse a declaração, o menino era meu. Nas últimas brigas, eu tinha sugerido isso a ela. Assina para mim. Sabe como ela respondeu? Manuel, assino a hora que você quiser. Repito, disse ela a mim: Manuel, eu assino a hora que você quiser. Então, eu calei, fiquei feliz e calei. Caramba, será que é verdade? Qualquer atitude impensada poderia colocar tudo a perder, então eu tinha que ter muito cuidado.
Um fato grave contribuiu para que eu quisesse tirar o meu filho dali. O irmão de Selma se envolveu num crime. Ele estava foragido e ela escondeu o irmão lá no apartamento. Escondeu o irmão por uns 3 dias. Até ele ir embora, eu fiquei desesperado. Eu não queria que o Bruno, meu filho, convivesse com um problema desse tipo. A gota d'água foi num domingo em que eu fiquei sozinho em casa e resolvi fazer uma faxina. Numa gaveta do quarto dela, eu encontrei 2 boletins de ocorrência contra mim. Caramba! Boletim de ocorrência contra mim? No primeiro, ela dizia que eu tinha furtado o veículo da família e sequestrado seu filho. Entendi porque que ela tinha deixado o carro comigo no dia que eu levei o Bruno. Lembram? No outro, no segundo boletim, constava que ela era agredida moralmente por mim e que eu queria tirar o filho dela a qualquer custo. Falei, caramba, tô numa enroscada. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil para mim ficar com o Bruno. A sensação que eu tive foi de abandono, de estar nas mãos de uma pessoa perturbada e inconsequente. Acredito que Selma gostava de mim, mas não sabia expressar. Ela tinha sido abandonada por vários namorados. Para ela, todos os homens eram péssimos. Por pavor de ser rejeitada, ela deixava a raiva comandar. Eu não sei qual era a sua intenção com esses BOs. Quando ela chegou, eu agi como se nada tivesse acontecido. Fingi que eu não tinha visto nada. Mas aí eu marquei uma data para sair de casa. E eu disse que, para formalizar a situação, ela teria que assinar os papéis que eu pedi. Ela pareceu conformada, mas ao mesmo tempo confusa. Uma hora dizia que eu podia levar o Bruno, mas ela não ia assinar nada. Pode levar, mas não vou assinar nada, tá? Depois ela mudava de ideia. Para me garantir, eu gravei algumas conversas com um mini gravador escondido na roupa. Dias antes da minha saída, ela começou a chegar tarde, dando a entender que ela tinha um amante. Não, eu não me importava com isso. Na véspera da minha saída, ela dormiu fora de casa. De manhã, eu fui embora. Saí sem o meu filho, mas com a esperança de buscá-lo em breve. Todos os dias, eu ia visitar o Bruno. A Selma passou a ligar para me lembrar de comprar leite, fraldas. Eu, entre aspas, obedecia. Tocava no assunto dos papéis. Você não vai assinar? Os papéis. Você não vai assinar para mim, Selma? Mas ela desconversava. Fiquei muito preocupado quando ela me ligou do trabalho dizendo que Bruno tinha cortado o supercílio brincando no parquinho. Atônito, eu corri para lá. Encontrei o irmão dela, o tal, e a cunhada deitados no sofá. E a irmã adotiva varrendo a casa. No rosto de Bruno ainda havia um filetezinho de sangue. Levei o menino ao hospital. Ele levou 7 pontos com anestesia e tudo, sabe? Só que ele era muito pequeno, o médico achou melhor uma anestesia que ele dormisse. Minha raiva aumentava a cada ponto, mas eu mantive a calma. 15 dias depois, ela ligou dizendo que ele tinha caído e cortado a boca, o cantinho da boca. Ah, eu fiquei doido, eu reagi aos berros, perguntando, você quer matar o meu filho? É isso que você quer, Selma? Você quer matar o Bruno, é? Mais uma vez eu socorri, sozinho. Eu passei a achar que a Selma transferia a raiva que ela sentia de mim para o Bruninho. Por isso ela era tão negligente. Fiquei sem dormir, imaginando que ele poderia se machucar de uma maneira mais grave. Uma tarde fui ao apartamento e deixei de novo a declaração para ela assinar. Por favor, Selma, está aqui a declaração. Assina para mim. Ela ainda me cozinhou por uns 2 meses, até que eu dei plantão no trabalho dela. E finalmente,
eu consegui a sua assinatura. Só que ela ainda provocou. Coloca aí no papel que eu não vou dar pensão pro menino, tá? Pode deixar, Selma. Não tô pedindo pensão pra você. Pode deixar. Colocou aí? Coloco, tá aqui, ó. Responsabilidade da pensão é só do pai. A mãe não tem nenhuma obrigação de dar pensão. Tá bom pra você? Tá bom. Assina. Assina. Aonde é que assina? Aqui, ó. Teu nome aqui, pode assinar aqui em cima. Ela assinou. Muito obrigado, Selma. Peguei o papel, tremendo, dei entrada no processo e aí tive que começar a lidar com toda a burocracia em casos assim. Na entrevista com uma promotora, eu contei para a promotora os pormenores do caso. Não senti preconceito por parte da promotora, mas claro, as informações seriam checadas com a mãe da criança. Selma esbravejou com a assistente social ao saber da entrevista, mas ratificou. Não, o Manuel é um ótimo pai. Isso ele é. Pode não ser lá um grande namorado, mas um ótimo pai ele é. Um ótimo pai ele é. Só faltava agora a audiência com a juíza, mas não foi necessário. Quando o assistente social foi à casa da Selma, sua irmã estava de saída entregando o Bruno e Camila para a vizinha tomar conta. Esse agravante encerrou o caso. A assistente social colocou isso no documento. 4 meses depois da separação, com o papel da guarda em mãos, marquei o dia para ir buscar o Bruno. Havia aquela expectativa. Eu já havia, conforme disse na abertura da minha carta, eu havia conseguido o papel assinado pelo juiz, concedendo-me agrado. A guarda estava concedida, agora eu tinha que buscar o menino. E o medo de bater aquele arrependimento na mãe na hora. Oi, bom dia. Eu tô aqui já com o documento. Esse aqui é o documento. Você quer ler? Aqui. Chamegão do juiz. Eu vim buscar o Bruno. Você veio buscar quem? Eu vim buscar o Bruno. Que brincadeira é essa? Eu vim buscar o Bruno, o meu filho. O Bruno, o menininho. Traz o Bruno. Foi assim. Ela deu um grito. Traz o Bruno. E quando o Bruno foi trazido para a sala, que eu olhei para o meu filho, eu corri e o peguei no colo. E com ele nos braços, eu senti que eu estava começando uma vida nova. Uma vida nova, alma lavada. A Selma nem ficou para se despedir, apenas me recebeu. E depois ela disse assim: enquanto ela pega as roupinhas, eu estou saindo que eu tenho um compromisso do trabalho, tá? Boa sorte. E ela saiu pela porta. Eu nem sei se ela sofreu. Nem sei. Bruno era pequeno, 1 ano e 8 meses, e apegado a mim. Ele não entendia bem a situação.
eu dizia que a gente ia viajar. E ele gostava da ideia. Vamos passear. Você vai passear com o papai, nós vamos viajar. Nós vamos viajar, filho. Você vai conhecer a mãe do papai, o pai do papai, seus avós. Fica longe. Nós vamos ter que pegar um avião. Nós vamos para Manaus. Meus pais são de lá. Embarcamos. Eu e o Bruno, meu filho. E foi indescritível a alegria do meu pai e da minha mãe quando foram nos esperar no aeroporto em Manaus. O netinho que eles não conheciam. Ah, esse é o Bruno, que coisa mais linda. É a tua cara quando você era pequenininho, Manuel. É a tua cara. Olha que coisa linda. É um mocinho. 1 ano e... Já vai fazer 1 ano e 9 meses, mãe. 1 ano e 9 meses. No começo, lá de Manaus, eu ligava para a Selma semanalmente para que ela pudesse falar com ele. No aniversário de 2 anos do Bruno, ela ligou no dia errado, para vocês terem uma ideia. Ela ligou no dia errado para cumprimentá-lo. Depois mandou por correio uma roupinha como presentinho para ele. No dia das crianças, mandou um carrinho com um bilhete. Mamãe te ama. Foi tudo. Foi tudo, porque depois disso, ela chegava a passar 90 dias sem falar com ele. 90 dias sem ter contato com ele. Vivemos em Manaus. O Bruno fez aniversário de 10 anos. Selma, de vez em quando vem fazer uma visita para o filho. Mas a distância também serve de desculpa para ela. É muito longe. Vem quando você quiser, Selma. Legal, Manuel. Tá lindo o menino. Você cuida muito bem dele. Ah, eu tenho um monte de coisa para resolver. Bruno, um beijo na mami. Tchau. Eu retomei meus negócios em Manaus. Acabei ficando por aqui, ele se adaptou bem. A temperatura, você sabe que aqui é bem diferente, mas ele se adaptou bem. Continuei o tempo todo ao lado dele e do meu filho. Eu lavo as roupinhas dele. Eu sempre preparei a lancheira dele. Eu sou aquele que leva no colégio, que busca do colégio, aquele que nos finais de semana sai. Brincamos nos lugares mais diferentes. Aqui há muita praia de água doce, vamos juntos. Nas praias de água doce, nos rios, fazemos passeios de barcos. Ele tem uma roupinha completa de indinho. A mãe dele um dia viu ele vestido de índio. Falou, ah, você queria isso. Transformar o Bruno num índio. Já conseguiu, tá feliz? Você queria isso, né? Hein, Manuel, fala a verdade. Você queria transformar o menino num indinho, né? Dei risada. Para agradá-la. Porque no fundo tudo que eu queria era isso. Era um filho só para mim. Eu sei que não é comum você receber a carta de um pai solteiro. Eu sei que não é comum. Mas eu estou sempre ao lado dele. Ou talvez ele ao meu lado. Assistimos a desenhos, comemos juntos as comidas típicas aqui de Manaus e algumas outras que são aí mesmo do Sudeste. Pretendo um dia me casar. Não casei, não. Pretendo um dia, quem sabe, ter mais filho. Não tenho ainda, não.
Eu tenho uma namorada aqui em Manaus. Ela gosta do Bruno, mas ela sabe que ele está em primeiro lugar na minha vida. Eu já disse a ela. Olha, gosto muito de você, viu, Solange? Gosto mesmo. Mas eu quero que você saiba que em primeiro lugar na minha vida, Solange, está o meu filho. Dia das Mães, eu vou na apresentação da escolinha. No último Dia das Mães agora, em maio, eu fui. Eu fui o único homem homenageado nesse dia. Eu sou pai e mãe dele. O Rony Fong escreveu um livro, né, chamado Pai, não foi isso? Então eu sou pai. Eu sou pai igual o Rony Fong é para os filhos. Eu era o único pai no meio das mães, mandando beijinho para ele. Muita gente acha legal nossa relação. E é assim que nós vivemos hoje. Eu e o Bruno e eu. Uma história diferente de um pai solo. Um pai solo, mas tão feliz. Gostaria muito de receber muitos comunicados, muitos comentários a partir de agora sobre a minha história aqui nesse canal.